Olá, meus irmãos. É uma alegria e satisfação voltar a conversar com vocês. Na semana passada não foi possível gravar. Se você estiver assistindo esse vídeo na segunda-feira, dia 6, eu estarei completando exatamente 72 anos. Então vocês imaginam, né? Tem dia que a pressão está muito baixa, tem dia que a pressão está muito alta, tem dia que o calo está doendo e vai por aí afora. Então, por várias razões, a gente acaba não gravando, mas a semana passada eu aproveitei para colocar um vídeo do culto da nossa igreja lá, da comunidade evangélica de Campinas, onde dirigiu o louvor o Otavinho, o pastor Otávio, que foi, durante muito tempo, a gente foi muito chegado. Eu estava presente na conversão dele, ele estava exatamente do meu lado quando ele foi batizado no Espírito Santo, e a gente viajou junto, andou junto por muito tempo. E durante a ministração da palavra foi o pastor Thomas. O pastor Thomas foi quem me ungiu pastor. Então é um irmão também muitíssimo precioso. Eu tive uma satisfação imensa de postar este vídeo e compartilhar esse vídeo com vocês. Mas na semana retrasada nós estávamos falando sobre dinheiro. Lá vem ele de novo. Não, é que ficou faltando uma coisinha. E eu falei sobre um livro que eu estava me baseando em alguns dados estatísticos. Eu estava me baseando em um livro. E que se alguém estivesse com um livro, que me devolvesse. E uma irmã, ela desconfiava que o livro era meu. Mas na verdade eu estive conversando com a minha esposa, analisando toda a situação, voltamos à fita de alguns anos atrás, e o livro realmente não é meu, é dela mesmo. Eu pedi emprestado e ela gentilmente me emprestou, mas só para poder mostrar para vocês. O livro é esse aqui, chama Seu Dinheiro, e ele é publicado pela Universidade da Família de Pompeia, no estado de São Paulo. E aqui atrás ele diz assim, eu não vou mostrar para vocês, mas diz assim: um guia bíblico para ganhar, gastar, economizar, investir, contribuir e livrar-se das dívidas. Então, ele fala isso de uma forma muito simples e muito didática. Então, fiquem tranquilos, não, se vocês puderem adquirir esse livro, nem sei se é possível adquirir ou não. Se vocês puderem fazer o curso na Universidade da Família em Pompeia, seria excelente, mas é uma recomendação para vocês. E se esse livro cair na sua mão, não perca tempo, leia. Seria um ensinamento bíblico muito interessante para você. Mas voltando, esse livro, voltando a falar sobre a história do livro, eu acho que eu já contei para vocês que durante muitos anos eu não emprestava nenhum livro para ninguém. Mas de jeito nenhum. Se alguém chegasse em casa, que livro legal, puxa vida, eu queria tanto ler esse livro, você me empresta? Eu diria não, assim, seco. E a pessoa, mas uma vez um amigo falou isso e eu disse não, e ele pensou que eu estava brincando. E aí, na hora de ir embora, ele pegou o livro, pôs debaixo do braço. Eu falei, onde é que você vai com esse livro? Ele disse, mas você não me emprestou? Eu disse, não, eu não emprestei. Mas eu quero ler esse livro, como é que eu faço? Eu falei, olha, se você quiser ler esse livro, a minha sala está à sua disposição. Você marca um horário, vem aqui, senta aqui na minha sala e leia o livro aqui. Ninguém mais vai emprestar, eu não empresto o livro.
e ninguém mais vai levar livro meu emprestado. Eu fiquei muito revoltado, porque uma vez eu já tinha cansado de perder livros, né? E é assim que a gente emprestava e a pessoa não devolvia. Só aquele livro, A Cruz e o Punhal, eu comprei 11 vezes, se não me engano, e não tenho nenhum comigo. Bom, aí o que aconteceu? E por que aconteceu? Uma vez uma irmã estava em casa, ela falou, eu gostaria tanto de ler esse livro. Eu já estava meio bravo, porque eu já via muitos livros que não haviam me sido devolvidos. Eu peguei o livro na frente da irmã, fiz um sermão de mais ou menos meia hora. O título do sermão era Como Devolver as Coisas que a gente pega emprestado dos irmãos. Eu estou falando de livros, mas, queridos, o livro talvez não seja a primeira, o campeão dessa estatística aí. Existe CD, acho que o campeão é CD. A pessoa pede emprestado do irmão e não devolve. CD, DVD e vai por aí afora. E para as irmãs que são donas de casa, olha, se você pega um potinho de Tupperware ou alguma coisa da sua irmã, se aparecer um Tupperware na sua casa que não é seu, provavelmente é de alguma irmã e talvez ela esteja precisando. Então, por favor, devolva. Hoje nós vamos falar sobre a base de nossas relações, como que nós devemos nos relacionar. Então, primeira coisa, devolvendo as coisas que a gente pega emprestado, né? Inclusive e principalmente livros. Eu fui curado dessa questão do livro de tal maneira que há uns tempos atrás, hoje faz tempo que eu não compro livros, porque a minha biblioteca está meio cheia aqui. Mas quando eu encontrava um bom livro cristão, eu comprava 2, 3, 4, 5, justamente para distribuir para os irmãos. Alguém me pedia emprestado e eu falava, olha, é um presente para você, não precisa me devolver não. Então eu consegui presentear, graças a Deus, muitos irmãos com livros. E sem falar em doação, né? Eu fiz doação na biblioteca da minha igreja, depois nós tivemos que desfazer a biblioteca por falta de espaço. Aí nós fizemos uma outra doação para uma outra biblioteca de uma outra igreja. E, enfim, graças a Deus, nós temos conseguido abençoar as pessoas através da leitura de livros. Inclusive, tem um livro que a irmã também desconfiou que fosse meu, mas não é dela. Eu dei de presente para ela, isso eu lembro bem. E não sei se hoje seria tão útil como foi naquela época. Mas, enfim, que Deus abençoe a todos vocês. Então, queridos, eu acho que quando eu fiz o sermão para aquela irmã lá, o sermão intitulado Como Devolver o Livro em Meia Hora, meia hora de sermão para como devolver um livro que você pede emprestado, eu acho que eu não estava suficientemente ungido no Espírito Santo, porque o que aconteceu, muitos anos depois, eu encontrei com ela. Quando eu encontrei, eu já estava curado. Mas aí, por via das dúvidas, eu perguntei, escuta, e aquele livro assim, assim, assim que eu te emprestei, que você disse que devolveria tal dia, acho que 15 dias depois que você pegou emprestado. E ainda me disse que tinha o costume de devolver os livros que você pega emprestado. Ela olhou assim, olhou e falou, nossa, meu Deus, eu nem me lembro para quem que eu emprestei. Se eu não tivesse sido curado, eu ia ficar muito bravo. Mas, amém, graças a Deus, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E vamos ao nosso texto de hoje. Sobre o nosso comportamento entre os irmãos. O título que está escrito aqui é a base de nossas relações. Mas, vamos lá, diz assim, a base de nossas relações, tanto com os irmãos experientes, como iguais ou como os mais novos,
deve ser de acordo com a atitude do Senhor Jesus, conforme esse texto. Então, veja bem, na igreja você vai conviver com todo tipo de irmão. Você vai conviver com o irmãozinho mais novo na fé, você vai conviver com o irmão que é bem mais experiente que você vai conviver com o irmão que está ali mais ou menos caminhando junto com você, assim como eu e o pastor Otávio lá de Campinas, que eu apresentei para vocês. No tempo que eu conhecia ele, nós dois tínhamos cabelo. e nós andávamos mais ou menos juntos, eram assim mais ou menos equiparados. Então você vai encontrar todo esse tipo de irmãos. E aqueles irmãos muito mais experientes que você, que é o caso do pastor Thomas, que me ungiu, e tantos outros irmãos que me abençoaram através da sua vida, do seu comportamento. Às vezes me abençoaram sem mesmo me dizer uma única palavra. A atitude deles me abençoava. Eu fui abençoado com a atitude de muitos irmãos. Então, queridos, é sobre isso que nós vamos falar hoje, um pouquinho. Não muito. É baseado na carta de Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, o que está nos ensinando aqui? Que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. E dá uma arrumadinha aqui, que às vezes o microfone bagunça um pouco. O nosso sentimento deve ser igual ao sentimento de Jesus. Eu não estou falando só na aparência, só nas palavras que ele disse, mas principalmente no sentimento. Queridos, hoje nós temos pessoas que conhecem a Bíblia, que são capazes de dizer a Bíblia quase que de cor, mas tem o conhecimento da palavra de Cristo, tem o conhecimento das atitudes de Cristo, mas não tem, infelizmente, o sentimento de Cristo. E isto é o mais importante. É você ter o sentimento de Cristo. Porque o sentimento, queridos, envolve proximidade, envolve relacionamento, envolve intimidade. Então, você deve estar próximo, você deve ter um relacionamento, você deve ter intimidade com a pessoa para que você possa ter, ou pelo menos entender, o sentimento que há no coração daquela pessoa. Por muitas vezes, queridos, eu vi atitudes de pessoas falando ou reagindo em determinadas situações. Eu entendia perfeitamente o que estava acontecendo, porque eu conhecia o sentimento
daquelas pessoas. Por exemplo, a Odete, minha esposa, eu conheço perfeitamente o sentimento dela. Ela simplesmente, quando ela olha para mim, às vezes a gente está conversando, um grupo de irmãos, a gente recebe visitas e tudo, eu falo uma palavra, ela olha para mim, eu já entendi o que ela quis dizer com aquilo. E depois, às vezes ela volta a falar sobre isso, e às vezes nem precisa. Eu já entendi. Então, por quê? Porque a gente está junto há 43 anos. E não são 43 dias, né? E a gente conhece um ao outro. Então, queridos, aqui, primeiramente, a atitude que Jesus teve, ele diz, foi atitude de unidade. Versículo 2: ser um com o nosso irmão. Portanto, se completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, primeira coisa, atitude de unidade. Versículo 2: ser um com o irmão. Ou seja, ser um ser uma só pessoa, você e o seu irmão. Tanto faz ele ser maior, como ser menor, como ser novinho na fé, não importa. Se ele é novinho na fé, você vai ensinar ele. Se ele está no mesmo nível que você, vocês vão ensinar um ao outro. E se ele é muito mais experiente, você vai aprender com ele. Então, é isso daí. Atitude de sujeição. Jesus se sujeitou ao Pai, mesmo sendo igual. Então, ou seja, a palavra de Deus que diz que ele, embora ele fosse Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E aí vai, nós vamos continuar. Atitude de servo e não de senhor. O versículo 7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E atitude de humildade, versículos de 3 a 8, aí é um pouco mais comprido. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Agora, a gente lê a palavra de Deus é fácil, irmãos. Agora, pensa o seguinte, você que convive com um grupo, que você tem irmãos ali, convive com muitos irmãos, imagina o irmãozinho mais humilde que tem na sua igreja. Eu não sei, às vezes, talvez você seja uma pessoa que estudou, que se formou, etc, etc, etc. E tem um irmãozinho que não teve a mesma condição que você, então ele não se formou, ele fala muito, fala com dificuldade, o português dele não é um bom português, e além do que, você, além de português, você fala outros idiomas, e ele mal fala o português. Mas o que diz aqui? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então você tem que tratar esse irmãozinho, meu querido, como se ele fosse seu superior. Foi essa atitude que Jesus teve, né? E não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E eu vou ler o seguinte, aqui diz que é para ler até o 8, mas eu vou continuar. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ele se humilhou, ele foi se rebaixando, até chegar à cruz.
Agora, por que ele fez isso? Ele fez isso por você e por mim. Ele fez isso não só para nos dar o exemplo do que é uma vida cristã, mas ele fez isso para que você e eu fôssemos cristãos, fôssemos novas criaturas, fôssemos transformados pelo poder de Deus. Então, queridos, hoje eu estou falando talvez com um grupo que conhece um pouquinho menos do que eu. E, então, talvez tenham, entre os que estão me ouvindo, existem aqueles que conhecem bem mais do que eu. Mas, enfim, queridos, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Por exemplo, como eu estou fazendo aniversário, a gente fica meio... Assim, no dia 6, se você estiver ouvindo este vídeo ou assistindo este vídeo no dia 6, você faz uma pausa, ora por mim e depois você continua. E não precisa ficar mandando presente. O que eu vou dar de presente para o pastor? Olha, não precisa. Vou dar para ele um carro com direção elétrica, com controle de tração e não sei o que. Não precisa se preocupar com nada disso, não. Faça uma oração e Deus vai me abençoar em nome de Jesus. Então, mas, por exemplo, eu me lembro que a vida inteira eu fazia todos os trabalhos braçais em casa. Tudo. E agora, para minha desolação, algumas coisas eu não estou podendo fazer mais. Tarefa simples, como pegar o galão de 20 litros de água e despejar naquela geladeirinha. Aqui na minha cidade, a água da rua não é de boa qualidade. Então a gente tem que comprar água. Ou então, ultimamente, como a vaca está um pouco magra, a gente está indo buscar a água num determinado local em que a água é de boa qualidade. Normalmente quem faz isso é o meu filho mais velho. Mas o que aconteceu? O Sérgio Paulo não estava em casa esse dia e tinha acabado a água e o galão estava lá cheio. Aí o que aconteceu? Eu fazia muito tempo que eu não colocava água lá. Eu pensei, mas isso aí dá para colocar. E fui rolando o galão assim até perto da mesa, levantei, coloquei em cima da mesa e estava lá a geladeirinha. Aí eu respirei fundo assim, falei, não, eu vou conseguir, eu tenho força, vou conseguir. E peguei o galão, levantei e pumba, consegui colocar com sucesso na geladeirinha. Aí eu pensei comigo mesmo, não sei se eu cheguei a falar, mas normalmente essas coisas eu falo. Eu disse para mim, tá vendo? Isso sim é que eu sou um homem, não sou um saco de batata. E passados alguns 2 ou 3 dias, no dia seguinte eu já amanheci com dor no ombro, esse ombro aqui, ombro direito. E o que aconteceu? 5 meses depois, eu ainda continuo com dor no ombro. Tem dia que às vezes eu acordo com a dor no ombro e não consigo dormir mais. Aí a conclusão que eu cheguei, eu sou um saco de batata. Eu estou mais para saco de batata do que para um homem. Mas agora vocês poderão dizer assim, pastor, mas você é muito pessimista. Você tem que crer em Deus, tem que crer no poder de Deus, tem que crer na cura de Deus. Minha filha, meu filho, você acha que eu não creio? Você acha que eu não creio nisso? Você acha que eu não entendo disso? Você acha que eu sou uma pessoa que pensa só em derrota, que está esperando o dia da morte chegar para estar para sempre com Jesus? Bom, isso eu estou mesmo, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. O que eu estou querendo dizer é que hoje eu não tenho a mesma força que eu tinha antigamente.
eu tenho uma inveja tremenda do Caleb, porque o Caleb, ele estava ali no deserto, e ele foi separado entre os espias para espiar a terra prometida. E ele foi. Ele foi para a terra prometida, espiou lá uma terra, e a terra que ele espiou era uma terra boa, ele gostou, e ele voltou falando bem da terra, tanto ele como Josué. Mas foram 12 espias. Agora os outros 10, a Bíblia diz que eles derreteram o coração do povo. Ele falou, olha, nós diante deles somos como gafanhotos, nós não vamos conseguir. E o povo ficou desesperado. E já começou a falar mal de Moisés, já começou a murmuração, aquela coisa toda, né? E Caleb e Josué falaram, não, eles são fortes sim, mas nós podemos com eles. Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar condições, nós vamos conseguir. E aí o que aconteceu? O tempo passou, toda aquela geração foi embora. E quando eles finalmente entraram na terra prometida, na hora de dividir a terra, Caleb procura Josué, que aí passou a ser líder no lugar de Moisés, e disse assim, você se lembra bem que quando nós fomos vigiar a terra, dar uma espiada na terra, Moisés, servo do Senhor, me prometeu, como eu disse bem a respeito da terra, Moisés, servo do Senhor, me prometeu que o lugar que eu pisei, a terra que eu visitei, ela seria minha. Naquele tempo, eu tinha 45 anos, já se passaram 40 anos, e hoje, com 85 anos, eu tenho a mesma força e a mesma disposição para guerrear que eu tinha há 40 anos atrás. Então, o que aconteceu? Josué deu autorização, mas pensa comigo, onde que era essa terra? Era uma terra que ele ia ter que guerrear morro acima, porque o inimigo estava lá em cima do monte. E outra coisa, o inimigo eram os gigantes que existiam naquela época, os nefelins, e ele foi lá e falou, Deus vai me dar a vitória. E ele foi e realmente venceu e tomou aquela terra, e ela passou a pertencer a ele e à descendência dele. Meu querido, eu sei dessa história, eu conheço isso. E creio também que de uma hora para outra Deus pode fazer assim e mudar tudo na minha vida. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu estou bem resolvido quanto à minha fé. Mas eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu peço para Deus todo dia, e não acontece, no dia seguinte eu peço de novo. E vamos aí, e enquanto isso nós não vamos deixar de fazer a obra de Deus, não vamos deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer, não vamos deixar de ensinar para vocês a palavra de Deus sobre dinheiro, sobre comportamento, sobre sentimento, procurar ensinar vocês a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus e assim por diante. Então, querido, que você se preocupe não apenas em conhecer a palavra de Deus. É importante que você conheça, é um passo. O primeiro passo, você precisa conhecer a palavra de Deus. O segundo passo, você precisa conhecer os irmãos. Aí é provável que você tenha algumas decepções, mas também você tem um aprendizado, porque você vai aprender que os irmãos da igreja não são tão santos como você imaginava que eles fossem. Pelo menos comigo foi assim. Mas daí você aprende com Deus, com a intimidade com Deus, a perdoá-los e a abençoá-los em nome de Jesus. E depois disso, o que acontece? Você vai se aproximando de Deus, até o ponto de você ter o mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus.
você vai ter aquele amor sacrificial, você vai ter aquele amor que se entrega ao seu irmão, você vai ter aquele amor que abençoa outras pessoas, você vai ter aquele amor que aproxima as pessoas de Deus, você vai ter aquele amor que faz com que as pessoas queiram conhecer a Jesus por causa da sua atitude e por causa do seu sentimento em relação a Cristo Jesus. Então, por falar em comportamento, por falar em sentimento, eu peço que você tome muito cuidado com o seu sentimento e com a sua atitude em relação ao dia 7 de setembro. Eu quero trazer uma palavra para você nesse sentido. Se por exemplo, eu não vou proibir ninguém da minha igreja de ir. Agora, se eu fisicamente tivesse condições, provavelmente eu iria. Porque não é uma questão, queridos, de Lula, de Bolsonaro, aí não é uma questão política, é uma questão espiritual. A guerra que nós estamos vivendo nesses dias é uma guerra espiritual. E o que está acontecendo não é uma coisa aqui especificamente no Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, todo o mundo está passando por uma fase muito difícil, em que um grupo pequeno de pessoas tem determinado o que as pessoas devem fazer. Então, por exemplo, isso nunca existiu antes. Você posta alguma coisa no Facebook e de repente alguém censura. Você posta alguma coisa no Twitter e aquilo lá parece, olha, essa notícia é uma notícia falsa. E na verdade é uma notícia verdadeira. Falsa é o cara que falou que a notícia é falsa. E muitas pessoas que eu acompanho no YouTube estão sendo desmonetizadas. O que é isso? Por exemplo, quando você tem uma quantidade muito grande de seguidores no YouTube, não é o meu caso, então por isso que eu fico à vontade para falar, porque não vai incomodar ninguém, mas tem pessoas que têm 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores no YouTube, então o que ele fala ecoa para muita gente. E o que aconteceu? O YouTube, a pedido do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, passou a desmonetizar essas pessoas. Quando você tem mais de 1.000 seguidores no YouTube, o YouTube te dá um dinheiro por mês, porque as pessoas fazem propagandas durante ali o seu conteúdo, e as pessoas que fazem propaganda ganham. Então, uma parte desse dinheiro fica para o YouTube e outra parte fica para você. Nada mais justo. Agora, se a pessoa tem 1.000 seguidores, então ele vai ganhar bem mais. E se a pessoa tem 100.000 seguidores, vai ganhar bem mais do que o que tem 1.000. Agora, se a pessoa tem 1 milhão de seguidores, vai ganhar muito mais. E por uma ordem jurídica, o YouTube está desmonetizando um monte de gente por suas opiniões políticas. Então, é um momento isso é uma injustiça e é um momento em que nós estamos passando por isso, passando por um tempo de injustiça. Então, olha bem o seu comportamento, seja cristão. Se você for a uma passeata ou... Esse não é passeata, e também não é um protesto. Enfim, é uma manifestação. A diferença da manifestação do protesto é que a manifestação você vai para pedir alguma coisa. E o protesto é quando você vai, que aí você vai para ir contra alguma coisa. Então é diferente. Então nessa manifestação, se houver alguma infiltração de pessoas, de maus elementos, que inclusive parece que está planejado isso, e a pessoa começar a depedrar vidraças e quebrar coisas,
Então, o que todos têm que fazer? Sentar no chão, cruzar os braços e chamar a polícia. Então, é isso que você tem que fazer. Você pega o seu celular, liga para a polícia, senta no chão e cruza o braço. E não faça nada. Não vai reagir contra a pessoa, não dê lugar à ira, seja cristão. Haja como um cristão, um cidadão cristão, porque é uma atitude, antes e acima de tudo, de cidadão. Então faça isso em nome de Jesus. E nós temos que provar que nós somos melhores do que tudo isso aí que está acontecendo. E se mesmo assim não mudar nada, não melhorar nada, aí você tem que se alegrar. É porque a volta de Jesus está próxima. Então, nós já temos aí, provavelmente já temos o falso profeta, aí vai chegar a besta, e daqui a pouco a natureza começa a se revoltar, aí começam a haver terremotos e maremotos e coisas terríveis acontecendo na face da terra. E aí a Bíblia diz que é para nós nos alegrarmos, porque o fim está próximo. Então seja cristão em todos os momentos da sua vida. Essas atitudes simples aqui que eu li para vocês, que seja a sua atitude não só dentro da igreja, mas seja a sua atitude o tempo todo. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Você vai fazer isso, né? Por favor, faça isso em nome de Jesus. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Não falte com o seu compromisso como homem e como mulher de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.